No episódio anterior do One Shots, nós vimos o adolescente / jovem adulto estranho no início da sua carreira de mangaka. Neste episódio, nós iremos falar sobre o adulto que ainda continua sendo estranho, porém que nesse ponto da carreira já tinha sedimentado o seu nome na história dos mangás com Fire Punch e pouco depois iria se consagrar ainda mais com Chainsaw Man. Meus parceiros, eu sou o Júnior e o mangá que iremos comentar hoje é Fujimoto Tatsuki Tanpenshu, dos 22 aos 26. E nesse episódio eu não estou só, pois estou com o Hobbs. Opa, gente, tranquilo? Então vocês viram que aparecendo mais gente aqui pra comentar o Fujimoto, isso eu acho legal. Como eu falei no primeiro One Shots, eu amo o Fujimoto, um dos meus escritores favoritos, e hype pra essa Express um compilado de One Shots, mas tem uma história que é meio problemática do Fujimoto, e a gente vai desenvolver ela ao longo do podcast. Vixe. Estou aqui também com a Emily. E aí, gente, tudo bem? Primeira vez comentando Fujimoto aqui na WJB, um autor aí que eu já tive meus momentos, eu provavelmente já falei mal dele em algum momento, já devo ter batido muito em Chainsaw Man ao longo desse podcast, mas o que será que eu achei dessas histórias dele? Vamos descobrir. Estou aqui também com o Otalion. Opa, e aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? E aí, mano, achou do Fujimoto, né? Cara, será que a gente vai começar agora a falar mais do Fujimoto? Será que o Fujimoto saiu só do WJ+? Fica aí a dúvida, né? E além disso, eu estou aqui com o Igaraki. Salve, pesada. Eu gosto do Fujimoto, ele tem seus momentos ali, eu acho um cara muito criativo e que foge muito da norma de mangá normal, assim, principalmente da Jump. Mas vamos comentar aí dos one shots dele e ver o que deu, né? Bem, esse daqui é meio que uma continuação do episódio anterior, continuação entre aspas, porque né, não é como se aí cada história agora vai se interligar com a coleção anterior. Não, mas é uma continuação porque foi na mesma publicação, a primeira sendo os mangás do Fujimoto, quando ele tinha 17 até 21 anos, agora quando ele tem dos 22 até os 26 anos. Mesmo sendo histórias diferentes, ainda assim são o mesmo autor, ainda assim foram lançados na mesma publicação. E eu queria só falar aqui, antes de aprofundar propriamente nas histórias, que eu prefiro o primeiro volume, tá? Eu prefiro do 17 ao 21. Gente, eu só queria dizer que eu não participei do podcast anterior, né, que fala do primeiro volume, e eu achei que era uma coisa só, quando o Junior me chamou pra participar, então eu li todos achando que a gente ia comentar tudo nesse podcast, mas não é o que vai acontecer. Eu fui meio burra aí, mas eu queria dizer que eu também prefiro o primeiro volume, né? O que é engraçado, eu li totalmente sem contexto, eu não sabia que representava a idade do Fujimoto, né? Então, é muito engraçado que na minha percepção, ele escreveu melhor quando era adolescente. Mas enfim. Eu sou ao contrário dos dois. Eu prefiro mais essa. Eu gosto das histórias dele mais porra louca, tá ligado? Tipo, igual as primeiras lá. Só que eu gosto mais eu gosto muito mais do Fujimoto quando tem as histórias mais sérias. Sabe, as histórias mais emocionantes, tipo Look Back, Sonarari. Histórias aqui desse one shot, sabe? Justificando a minha escolha ao contrário do que o Robson falou aqui, que eu gosto do Fujimoto menos sério. Eu gosto do lado adolescente dele, do lado que parece que ele tem 17 anos escrevendo uma história e que o plot twist é besta, mas que mesmo assim tem muita ação e muito humor, tá? Pra mim, ele continua com a mesma mentalidade quando ele tinha 17 anos agora. A diferença é que ele sabe escrever melhor, na minha opinião. Eu gosto de Chainsaw Man justamente porque ele não tenta fingir que ele é uma coisa que ele não é. Ele só é porra louca mesmo e é isso aí. E como eu concordo com o Junior também, eu não gosto quando ele tenta, tipo, ser mais pretensioso nas histórias dele. Eu gosto quando ele simplesmente deixa fluir essa criança de 17 anos. Às vezes ele passa um pouco do ponto. Concordo com o Júnior e com o Talo também, eu acho que o melhor do Fujimoto, quando ele é maluco, quando ele faz acontecer, assim, a genialidade dele. O que eu acho é que ele deve ser muito criativo, não os plots muito sérios que ele tenta fazer, e eu acho que acaba perdendo, assim, um pouco da essência do que ele escreve. Eu nem pensei a fundo no que me faz preferir o primeiro volume. Eu acho que eu só achei as histórias mais legais, mais engajantes. Eu achava muito engraçada, tipo assim, é meio que quebra de expectativa. E começa a história de uma forma como se fosse totalmente normal. Aí do nada, os aliens invadiram a Terra e eles comem humanos. E tem humano fingindo ser galinha. Tipo, mano, vai do nada, assim. Ele não constrói, né, pra gente entender o contexto. Ele simplesmente é o contexto do nada. E eu acho isso muito, muito engraçado. Ainda se mantém nesse volume, né? Mas eu
gostei mais do anterior. Eu acho que os plot twists me pegavam muito assim, eu ficava, meu Deus, do nada isso, sabe? Mas, só antes de começar, só queria falar um pouco do porquê eu decidi participar. É que eu tenho um pouco, como eu falei no começo, eu tenho uma rixa com o Fujimoto, uma rixa unilateral, né? Porque ele nem sabe que eu existo. Mas é mais com os fãs dele do que com ele. Porque quando o Chainsaw Man tava em alta, eu peguei uma birra muito grande, porque os fãs enchiam muito saco. Peço perdão aí aos fãs, principalmente ao Hobbs, mas os fãs eram muito chatos, enchiam muito saco. Ai, porque Chainsaw Man é, tipo assim, muito genial e não sei o que, e vocês não entendem a profundidade. Eu achava isso um porre. Aí eu peguei meio que uma birra de Chainsaw Man, falei que eu nunca ia ler na minha vida. É mentira, eu li, comecei a ler 2 volumes e eu tava gostando, mas eu parei porque eu tive que fazer outras coisas na minha vida. E eu nunca voltei a ler, mas eu realmente tava gostando. E eu pensei, é uma chance agora de eu ver o que o Fujimoto tem a oferecer, sem ficar pensando no que as pessoas falam dele, mas assim, ver o que ele realmente mostra, né? Então, essa foi minha primeira experiência a fundo com ele. Porque não dá pra falar que os 2 primeiros volumes de Chainsaw Man foram minha primeira experiência com ele, se eu nem terminei o mangá. Não dá pra, tipo, analisar os 2 de forma individual, mas é isso, basicamente. Mas, agora adentrando propriamente no mangá, a primeira história aqui, Ningyo Rhapsody, ou A Rapsódia das Sereias, a Rapsódia das Sereias. Nesse capítulo, vê uma história de um meio menino, meio humano, por assim dizer, meio humano, meio sereia, entrando no amor proibido com as sereias, e as sereias matam humanos. Aí é aquela história que a gente já viu 88 vezes, é o amor proibido. O amor de um ser humano comum se apaixonando por uma criatura que não é compreendida pelos seres humanos, que é perigosa pelos seres humanos, mas a gente sabe que o amor consegue superar tudo isso, né, gente? Por isso, que história bonita, né, gente? É história bonita e genérica, né? Que a gente já viu 1000 vezes, mas é bonito, assim, ver o... Cara, eu concordo com o Júnior. É muito clichê essa história. Só que a parte mais legal pra mim é a arte do Fujimoto. Eu acho que ele consegue ser muito sublime, principalmente nas partes, né, que tem a ideia do piano que toca debaixo d'água. Ele consegue passar muito bem a sensação do cara tocando mesmo debaixo d'água, assim. Não é como que essa ideia seria possível, né? Um cara tocando música debaixo d'água. Isso não é fisicamente possível. Então, eu acho muito bom como ele transmite a sensação de que isso é uma coisa real, né? Que isso toca o coração das pessoas que estão ao redor dele. Pô, todos os quadros duplos desse mangá, desse capítulo em si, são muito lindos, cara. Você se sente nada muito forte, né? Mas, você sente uma atmosfera legal, tipo, vendo esses quadros duplos do Fujimoto nesse capítulo. Gente, eu achei a arte dele muito ruim, desculpa, mas eu realmente não gostei. Nesse capítulo em específico, eu não gostei. As caudas da sereia eram muito feias, nossa. Eu não gostei da arte. E eu achei a história mais chata de todas as 8, né? Incluindo o volume anterior. Porque, como vocês falaram, é muito clichê e não pegou muito. Eu acho que o que eu gostei nesse capítulo, dessa história, foi a relação dele com o pai dele. Que ele conseguiu se resolver com o pai dele através de uma situação parecida que o pai dele passou com a mãe dele. Então, essa parte eu gostei. Mas a parte do romance em si, não me pega, não me pegou. Eu acho que dos outros romances que o Fujimoto escreveu, né, nesse volume, eu acho que esse daí foi o que eu achei mais chatinho. Falando de um ponto de vista das outras histórias do Fujimoto que eu li nesses próprios one-shots, sei lá, essa história deu pra ver que o Fujimoto, ele já entendia um pouco mais sobre quadrinização e arte, mas ainda assim, o plot da história dele foi muito... Ele divergiu demais do que eu sinto que é o que faz o Fujimoto ficar mais à vontade, né, que é um plot completamente bizarro sobre uma história e exagerar aquele plot até o limite. E nesse é um plot bastante comum, é só uma história de romance fofa que o Fujimoto fez o básico do básico e não resolveu não ir além, assim. O que me destacou foi a arte, especialmente embaixo da água, né, tocando piano e tal, as sereias. Dado a idade do Fujimoto, eu acho que foi interessante esse estilo que ele resolveu fazer, assim, da arte embaixo da água, que já não é lá a coisa mais fácil de ser feita. Mas a história em si realmente não é interessante, assim, não tem nada que chame muito a atenção, né? É só uma história curta de um romance de sessão da tarde, né? Parece meio H2O, a Meninas Sereias, assim, sabe? Sessão da tarde. Então... Pô, boa leitura. O HD Princesa no Mar é muito foda. Uma boa comparação. Gente, mas Marrocambado, vocês esqueceram de um fator que vocês estão falando que... não é tão Fujimoto essa história. Gente, mas o menino, ele se apaixona pelas sereias. E ele não se importa de ser comido pelas sereias. Isso já não é um pouco bizarro? É o clássico Fujimoto, né? Que... Sim, porque em outras histórias do Fujimoto tem coisa pior, então esse é o básico do básico do Fujimoto. Então, tipo, esse é o clássico, né? Que, pô, ele fala, eu quero ser pisado por mulher, é isso mesmo, né? Se o próprio Fujimoto na vida real ele quer ser isso, tá ligado? Então nessa história ele tá colocando só o que ele quer ser na vida real. Acrescentando uma coisa com a arte, é que mesmo que a gente tenha reclamações e aplausos em relação à arte, eu acho que o grande
ponto dessa história foi mais a escolha da ambientação per se. Porque mesmo se fosse pai, o que eu não acho que é essa arte, acho que pela ideia dele fazer uma ambientação no mar, que ele pode dar uma... Ele não dá nenhuma experimentação muito foda, mas ele consegue dar uma pirada a mais, já que é um ambiente inóspito dos seres humanos, ele consegue projetar a água, os corais, o próprio piano debaixo d'água do jeito que ele quiser, então isso já dá uma liberdade artística maior pra ele, faz com que os quadros fiquem interessantes, né? Mas eu concordo com vocês, acho bonita a coisa do amor, ver o quão longe o amor consegue ir, o quão amor consegue superar qualquer barreira, mesmo barreiras de você se afogar embaixo d'água, ou de você ser comido pela pessoa que você ama, mas, cara, é o amor, né, cara, é lindo. Já dizia o Twitter, né, canibalismo como metáfora pro amor, ou alguma coisa do tipo. E lembrando, gente, que nessa one shot específica, todo final de capítulo ele coloca uma frase. Aí aqui soube que o corpo editorial da Jump Square disse que Tatsuki Fujimoto, não era capaz de escrever uma história normal. Então criei essa história pra mostrar a eles que não é o caso. Sigo achando até hoje que essa é uma história normal. Palavras do próprio Fujimoto. Então ele me reconhece que é uma merda, né? Eu tô brincando. Não, acho que ele fez... Ei, Emily, eu acho que o ponto é que ele fez assim, eu vou fazer essa história aqui, normal, só pra as pessoas acharem que... Ele fez sendo ruim de propósito, só pra ele poder pirar depois. Mas enfim, eu acho que foi o trava-hype que ele fez com ele mesmo e transformar essa história em ruim de propósito, tá? Avançando aqui pra próxima história, vamos aqui pra Mega Sametara Onanoko ni Nateita Yamai, que eu traduzi como Amanheci como Mulherite. Ou como que tá no one shot do Brasil, a síndrome do Acordei como menina. Esse one shot conta a história de um homem que sofria muito bullying, aí ele vira mulher, aí tem questões de que ele tem uma namorada. O que eu achei engraçado, né, é que a doença é virar mulher, tipo, não é uma doença de troca de gênero, né, tipo, a doença é virar mulher. Eu só queria comentar que, tipo, eu já li um mangá que eu acho, é da BL, eu acho, e era muito parecido com isso, tipo, tinha uma doença que fazia, não era uma doença, mas, tipo, as pessoas trocavam de gênero e tal, e tem o maior drama em cima disso, porque a melhor amigo se apaixona pelo melhor amigo que virou mulher, é muito idiota, mas eu lembrei disso. É bem idiotinha, mas é legal. Mas enfim, discute coisas de sexualidade, gênero, sexo propriamente, e eu digo que eu acho essa história meio ofensiva. De tudo que Fujimoto lançou na carreira dele, que eu li, acho que foi tudo, que é Fire Punch, Chainsaw Man e essas one shot, essa de longe é a mais ofensiva, porque ele tentou trabalhar o bullying e a parte de ser uma pessoa trans, só que ele trabalha do pior jeito possível. Chegou até ser ofensivo. Foi um regresso muito grande do como ele trabalha trans em Fire Punch, porque lá ele de fato tem um cuidado muito, muito maior com os sentimentos da pessoa que se transiciona. E nesse mangá ele foi pro caralho, né? Eu virei trans aqui, né? Eu não virei trans, mas eu virei uma mulher, mas não tenho um pinto pra fuder, mano. Que bosta, né? Que lixo. É bom tacar um asterisco enorme aqui, porque essa história foi lançada em 2017, ou seja, Fire Punch estava em publicação já, então... Eu diria que é mais machista e misógino do que transfóbico, sendo sincera, porque é muito aquela coisa de tipo assim, o cara tá chorando e a namorada dele, ai, você parece uma mulher, para de chorar. Eu achei isso meio estranho, sabe? Eu achei que poderia ter um comentário legal em volta a partir do momento que ele vira mulher, começa a sofrer muito assédio, né, das pessoas falando que querem fazer sexo com ele e tudo mais. Eu achei isso bem, assim, é estranho, mas eu acho que faz sentido, né? Eu acho que tem uma crítica aí. E eu acho que poderia ter saído uma história boa, só que aí depois, o final ficou meio esquisito, porque, como o Gadek falou, é que esse negócio de, não tenho pinto, não posso transar, tipo, que negócio nada a ver. E quando ele acha que tá apaixonado pelo irmão da namorada, mas na verdade ele só quer ser macho igual ele, tipo, que se impõe. Eu acho isso achei isso tão idiota, mas sendo sincera, eu já li coisa muito mais ofensiva, tipo, ai, sabe, é ruim, mas não tá nem perto de ser a pior coisa que eu já li, então não achei tão ofensivo assim. E eu achei até legal que, tipo, apesar dele estar num corpo feminino, a namorada dele ainda continuou vendo ele como ele se vê, que é como homem, e que eles continuaram juntos. Eu achei isso legal, achei fofo. Eu não entendi direito a mensagem que o Fujimoto quis passar, e como eu falei, eu acho que sou muito machista, muito misógino, e poderia ter saído uma história legal disso, mas ele pisou na bola aí. É que assim, eu sinto que nessa história o Fujimoto ele tá tentando balancear um tema sério com humor, e ele ainda não tem esse tato. Por mais que ele tenha lançado isso durante, como o Júnior falou, a publicação de Fire Punch, existe uma diferença muito grande entre querer sintetizar isso em uma história e querer utilizar os seus artifícios dentro dessa história única, e tu querer utilizar isso numa história mais longa, sabe? Querendo
querendo ou não, ele acaba tendo mais tempo pra pensar sobre as coisas que ele tá fazendo. E o one shot é uma coisa muito mais pessoal e muito mais rápida de ser feita, né? Então, assim, em 46 páginas ele não consegue sintetizar da melhor forma possível aquilo que ele quer transpassar. O humor dele, ele passa um pouco do limite e chega até o ofensivo em determinado ponto. E não é o ofensivo que o Fujimoto faz em Chainsaw Man, onde ele tá tentando criticar certas coisas. É um ofensivo que beira o caricato. E isso prejudica, no fim das contas, o próprio one shot, né? Então, eu acho que faltou esse tato pra ele de saber balancear as duas coisas sem ultrapassar os limites do aceitável. Mas, novamente, pra ele lá no Japão, não deve ter sido nada demais essa história. Deve ter sido uma história ruim. Assim, se isso é uma história de humor, parabéns, porque ela não tem graça nenhuma e nenhum ponto, assim. Pô, aí é o pior do Fujimoto, né? Porque o Fujimoto geralmente consegue fazer uns negócios engraçados, não intencionalmente. Mas aí, porra, é o pior de todos, mano. O Fujimoto tenta fazer humor em situações desconfortáveis e trágicas, e aqui ele não soube fazer isso. Ele simplesmente não fez. Eu acho que não é humor, não, cara. Eu acho que ele tá tentando ser sério aqui, mano. Ele tava sendo. Não, eu entendi o ponto do Talho. É que, tipo, no final, parece muito humor mesmo, porque eles ficam falando bagulho, vamos ter sexo, porra, vamos fazer sexo. Aí, tipo, os moleques na aula, mano, agora que tem uma garota, vamos fazer sexo, mano, vamos fazer sexo, tá ligado? Tipo, fica meio cômico mesmo, tá ligado? Eu não ia isso como cômico. Eu tipo, essa parte eu achei, como eu falei, eu acho que dá pra ser uma crítica. Eu achei muito desconfortável quando eles vão, tipo, quando a namorada dele fica insistindo pra ter sexo e tudo mais, e ele falando não, e isso me deixa muito desconfortável, tipo, ai gente, que horror, pra que isso? Como eu falei, tem coisas piores que eu já li, só que eu não entendi bem qual que é a mensagem que ele queria passar. Que gênero não importa? Mas importa, né? Porque ele quis atribuir bastante esse papel de gênero. Ah, não, eu não quero ser chorão, igual uma mulher, eu quero ser um homem. Eu não entendi, se era pra ter uma crítica, eu acho que ele falhou. Eu realmente não sei qual mensagem que ele queria passar. Se ele queria passar alguma, eu acho que não foi bem sucedido nessa mensagem aí, na suposta mensagem que ele queria passar. Porque eu não sei se era pra ser engraçado, não teve graça. Também não abordou os temas da forma certa, então, sei lá, é uma coisa que fica meio no limbo, né? A mensagem é tão confusa que na minha cabeça não tem mensagem. A única coisa que ele quer mostrar é que, gente, homem é homem e mulher é mulher, né, gente? Acho que entra na problemática que ele até fala nos comentários lá no mangá da galinha, ele fala, onde o Fujimoto vê que onde o editor do Fujimoto viu que o maior problema da história dele era justamente essa falta de coesão dos temas, né? Onde ele não consegue definir exatamente os personagens e o tema que ele tá querendo trabalhar. E isso parece voltar nesse one shot. Porque concluindo tudo que a gente falou aqui, pô, cara, nem a gente entendeu muito bem a mensagem dele, a gente não entendeu se era pra ser cômico, se não era pra ser cômico, porque tá tudo muito confuso nesse one shot. Simplesmente parece que ele só tá jogando uma opinião dele em cima e usando uma história como desculpa, sabe? E isso é um pouco desconfortável e estranho. Não parece que ele tá querendo apresentar uma arte pra gente. E nem em termos experimentais, assim, de desenho e tal, não tem nada nesse one shot especificamente que me traga algum sentimento de que ele foi útil de algum modo, assim, sabe? Pro desenvolvimento do Fujimoto como autor ou alguma narrativa que ele quisesse mostrar. As palavras do Fujimoto sobre essa história. Essa é uma história que publiquei na internet, porém não pude colocá-la inteira no site por problemas de espaço. Então muita gente só conseguiu ler a primeira parte dela. Era melhor ter mantido só pras poucas pessoas mesmo. Era melhor ter deixado em off, não precisava publicar, Fujimoto. Essa é a falta que o editor faz, né? Tem que o cara dizer assim, não, só não, sabe? Tá bom. Avançando aqui pro próximo one shot, Yogen no Nayuta, vulgo Nayuta da Profecia, que conta a história de uma menina demônia tentando não ser morta no mundo real. Gente, ela é literalmente a Power, né? Não li intencionalmente. A Nayuta é literalmente um personagem que tem na parte 2 de Chainsaw Man. É o mesmo nome e, tipo, é quase o mesmo conceito, assim. Então ela... É igual eu falei na primeira one shot, que ele usa muitas coisas, conceitos que ele usa aqui nas one shots, ele usa na história deles, final. Em Fire Punch e Chainsaw Man. Então, a Nayuta é literalmente uma dessas. E a próxima história também. Nossa, cara, é impressionante o quanto o universo do Chainsaw Man se expande, né? O universo Fujimoto. O Júnior falou ano passado, ou ele é muito foda, ou ele é só preguiçoso mesmo. E, gente, a gente aqui tá encontrando a inspiração de Guri Dragon, tá, gente? É isso. Mas enfim, sobre a história, né? Que não falou nada. Cara, é aquela coisa também do... Outro clichê, né? Que é a coisa do personagem que acaba não sendo compreendido pelo mundo, que acaba até sendo uma ameaça pro mundo. Só que mesmo assim, essa personagem tem sentimentos, ela tem ainda alguém com que ela possa viver, com que ela possa amar, com que ela possa se sentir bem.
Então, por que a gente vai destruir uma pessoa que é o mundo de alguém, mesmo que ela possa destruir o mundo, né? Nossa, é tão lindo, gente. Ai, que lindo, mano. Ah, cara, por isso que eu gosto do Fujimoto, cara. Ele pega os clichês e faz bem. Na minha concepção, tá? Eu sei que vocês odeiam o Fujimoto, vocês não gostam de nada dele, mas na minha concepção eu gosto desses clichês dele, Não, sabe? esse clichê eu gostei, essa história clichê eu gostei, porque história entre irmãos sempre me pega muito. E faz essa história linda entre irmãos pra depois fazer uma outra história sobre irmãos, que aí, né, é bem esquisita, mas a gente vai chegar lá. Mas eu gostei bastante dessa história, eu achei muito fofo. E me lembrou bastante a história do outro volume, que é do vampiro e tudo mais, que inclusive foi a história que eu mais gostei de todas essas que eu li, né, dessas 8. Eu gosto dessas histórias simples, que, diferente da história da sereia, eu acho que essa foi mais... Eu não sei, eu acho que foi mais delicada, me pegou mais. E essa coisa fofa da comunicação, né, de aprender a se comunicar, porque a irmã, ela não consegue se comunicar direito, ela não fala, mas o irmão tá ali pra tentar ajudar ela, independente de qualquer coisa. E eu acho isso fofo, é um clichê que eu gosto, né, que é essa relação entre irmãos, essa coisa da comunicação, né, aprender a se comunicar, porque você ama tanto uma pessoa que você vai se esforçar pra entender ela, mesmo que vocês não falem do mesmo jeito, que vocês não falem a mesma língua. Então, eu acho isso muito bonito e é uma história bem fofa, apesar de simples e nada demais. Achei uma das melhores histórias dessa parte, assim, dos curtas, porque ela é muito simples, mas ela consegue trazer um sentimento muito bom da menina, né, fazendo de tudo pra ajudar o irmão, só que não sendo muito compreendido. Muito maneiro, mas não tem tanta profundidade, assim, mas é bem legal, assim, bem joia. E ainda tem outra coisa de que às vezes você foca tanto em tentar proteger uma pessoa, ajudar uma pessoa, que você não consegue notar os verdadeiros sentimentos dela, né? Você está tão próximo de uma pessoa que você não consegue entendê-la do jeito certo, porque você só tá sendo egoísta, né? O Fujimoto tenta trazer uma mensagem que eu sinto que ele traz um pouco em PowerPoint também, nessa one shot, que é você amar alguém vai além dos valores da diferença dessa pessoa, vai muito sobre os laços que você tem com ela, né? E essa história traz isso muito bem. Ele quer mostrar a diferença de como uma pessoa normal pode não entender outra pessoa que é diferente dela de algum modo. Nesse caso, ela não é um humano propriamente dito, né? Então, acaba que o irmão dela não entende como que ela funciona, como que são os desejos dela, as vontades dela, mas ele tenta fazer o possível pra compreender, e e no fim é isso que importa. Eu gosto como ele utiliza esses artifícios, assim, esses pormenores do que ela é, do que ela faz. Não é importante nessa história. O que é importante é que o irmão dela tá ali pra ela, independente do que aconteça. E eu acho que muitas vezes isso pode ser apresentado de várias formas na nossa vida, né? Onde as pessoas passam por mudanças, a gente passa por mudanças pra se entender, se conhecer, e no fim das contas, nós temos poucas pessoas próximas de nós que podem, eventualmente, nos ajudar com isso, né? E essas pessoas vão continuar do nosso lado, independente de como nós sejamos, né? E em PowerPoint tem um pouco disso também. O próprio protagonista, ele acaba tentando se entender como humano, o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo com ele. E a partir dali, ele encontra pessoas que podem ou não entender ele, baseado em o que ele se tornou, né? E essa história com a irmã dele me lembra um pouco isso, assim. Eu achei bem fofa, e pra mim, desse novo one shot aí dele, que a gente tá comentando, né? Dele um pouco mais velho já, pra mim é a melhor história, assim, das 4 disparadas. Né? Aí agora falando a frase do Fujimoto sobre essa história, soube que o corpo editorial da Jump Square disse que eu, Tatsuki Fujimoto, não era capaz de criar personagens com características únicas. Então eu elaborei isso aqui pra mostrar a eles que não é o caso. Até hoje a Nayuta é uma personagem que eu gosto muito. Nossa, gente, olha aí o foreshadow. Ele gostava muito da personagem, resolveu botar ela numa história. Nossa, cara. Mas assim, eu culpo o corpo editorial da Jump, então, porque mesmo assim, essa história de 2015, pô, o cara já tinha feito umas coisas estranhas já nas histórias anteriores, né? Personagens únicos já, então. O Carlos Shueisha errou dessa vez, tá? Agora avançando pra última história, Imoto no Ani, vulgo irmãs, ou do jeito que eu botei aqui, irmãzinha da irmãzona. Mas enfim, o Imoto no Ani conta a história de 2 irmãs querendo ser artistas, e retratos nus também, né, que fala nessa história. Mano, assim, a arte é normal, tipo, em retratação, tipo, nu com o pessoal, porque se eu ver as estátuas da renascentista, tem, tipo, essa parte, mas... Meu Deus, o que o Fujimoto fez nessa história? Cara, acho que isso daí foi, mano, puro feitiço do Fujimoto, tá? Eu não duvido nada, porque ele tem uma história de uma vez que ele tava conversando com a menina, chutou a bicicleta dele e ele gostou. Então eu não duvido do Fujimoto, sabe, fazer essas coisas assim. Pelo que eu sei, como eu falei, não li nada do Fujimoto, mas pelo que eu sei, essa não é a única história dele que tem tons incestuosos, né? Eu acho que Fire Punch tem isso, pelo que eu vi as ruas falando. As ruas, entre parênteses, Twitter, tá? As ruas é o Twitter. Não, mas Fire Punch também tem esse tema, assim, de incesto, mas não é tão na cara, né, quanto esse one shot, assim. Eu achei bem... Mano, eu achei bizarro, porque é uma história bonita,
bonita, no sentido de, uma irmã que tá sempre atrás da outra, e a outra acaba se sentindo inferior, a mais velha se sente inferior, porque a mais nova sempre acaba se sobressaindo, e no fim das contas, a irmã mais nova só quer estar ao lado da irmã mais velha. Eu acho isso muito fofo. Mas por que escolheu contar essa história fazendo as irmãs se desenharem pelada? Eu não sei. E aí, tipo, tem a hora que a irmã mais velha tá desenhando a irmã mais nova. Nossa, eu não decorei o nome delas, né? Mas aí, foda-se, né? A irmãzinha e a irmãzona. E aí, ela tá desenhando e, tipo, é um clima muito bizarro. Tipo, as duas estão ali meio com vergonha, assim. A irmã até fala, não, eu desenhei você pelada da minha cabeça. Gente, é muito bizarro. Tipo, eu só quero entender, por que, Fujimoto? Por quê? Me pareceu quase fetichista a história, e no restante ele tentou dar uma mensagem enquanto ele fazia algo quase fetichista. E Fujimoto, assim como no one shot anterior, né, ele utilizou bastante texto para tentar explicar o que os irmãos sentiam, e nesse ele fez o oposto, né, ele tentou utilizar pouco texto para tentar ilustrar tudo através das imagens, o máximo que ele pode, que é o que geralmente ele faz nos mangás atuais dele, especialmente Chainsaw Man. Só que ele simplesmente ele deixou muito claro, especialmente no painel, nos painéis finais, onde as irmãs estão juntas lendo, aí elas chegam próximo uma da outra e falam, tá quente e tal, que ele tá tentando fazer meio que um romance ali no meio, né? A irmã percebe que ela realmente conhece bem a outra, que só as irmãs podem ter esse nível de intimidade uma com a outra e tal, e ele passa do ponto onde isso torna onde deveria ser algo bonito e fofo das irmãs se ajudando e colaborando uma com a outra pra algo completamente fetichista, né? Eu não sei, assim, o Robson vai falar o comentário do Fujimoto depois, mas, cara, não sei. E outra, é muito engraçado que a escola autoriza que um nude de uma menor fique exposto pra todo mundo ver. E o diretor fala que isso é tradição, então já tem algumas gerações que a escola faz isso. É que essa parte eu acho que foi mais pra, tipo, ser cômico, né? Porque, caralho, a família, sei lá, tirar foto com o quadro nu da menina, né? Ela ficou tipo, porra, que merda é essa? Sim, mano, é engraçado até certo ponto, mas aí você lembra que ela é menor de idade, fica bizarro, sabe? E aí você lembra que foi a irmã que desenhou, tipo, se fosse em outro contexto, tipo, eles da faculdade e não foi a irmã dela que desenhou, mano, seria hilário. Mas como são menores de idade, e aí, tipo, já tem um tom incestuoso, aí fica meio, tá bom, então, Fujimoto, entendi. Essa história é muito SUS, mano. Ela tem bons temas, né? Tipo, a irmã pequena sobressaindo, a irmã maior e a irmã mais velha. Ela sabendo lidar com isso, né? Ela sabendo aceitar isso, sabendo aceitar o, tipo, o amor da irmã menor. Só que, mano, tipo, leva pra um bagulho muito sexual e caralho, cara. Pessoal, eu acho que é que vocês não sabem apreciar a arte, vocês não sabem o quanto retratos nus existem há muito tempo na história da arte, né? Retrato nu, eu acho bom pra, tipo, uma família mostrar intimidade. Só que no contexto que foi aplicado, ficou muito estranho, tá ligado? Ficou muito sus. O retrato nu de menor de idade não é um problema per si, no sentido do que a gente já conhece muito de arte, não sei o que, tu vai conseguir encontrar diversos exemplos, até meio que coisas relativamente recentes, sei lá, dos anos 60, que incluem retratos nu de menores de idade. O problema é o contexto formado per si, né, que é a coisa do, sei lá, meio que se for uma pessoa aleatória, por exemplo, uma santidade ou uma criança anjo que representa algo puro, não sei o que, santo, ok. Agora eu tô representando isso com uma pessoa que tudo é junto contigo, que é menor de idade, que junto isso tem um monte de galera estranha, só indo lá pra ver a pintura da pessoa, sabe? É aí que o contexto deixa pior, né? Eu concordo com você, nem toda nudez é inerentemente sexual. Eu tenho um exemplo muito bom que é Revolutionary Girl Utena, que no filme, né, tem essa parte da nudez e em nenhum momento é sexualizada, é pra mostrar mais uma coisa de pureza, sabe? Tipo, a pessoa sem aquela fantasia, aquela máscara, e não é sexualizada, tipo, é pra representar isso mesmo que eu falei, essa questão de pureza. Então depende do contexto, eu acho que não tem problema. Só que nesse contexto foi bem sexualizado. Tipo, a posição dela e tudo mais, e a relação entre as irmãs, eu acho que ficou bem sexualizado. E tem a própria irmã, a irmã mais nova pelada depois, tipo, na cama e tal. Então, se não é fetiche do Fujimoto, eu não sei aí o que ele quis passar, não. Nudez infantil ou barra adolescente não necessariamente é sexual, só que assim, a gente tá em 2024, né? Então é muito melhor evitar, né? Muito, mas muito melhor evitar do que acontecer, né? Ó, se for pra comentar propriamente dos retratos nus que fazem parte da temática do mangá, não tem como não deixar de comentar que sim, o Fujimoto sabe desenhar mulheres, tá? Aí ele falou que o grande problema, obviamente, é a pose do que tá acontecendo, né? Que aumenta o nível de sexualização, não sei o quê. Mas o legal é como ele representa os corpos, não sendo necessariamente, tipo, nossa, ela é gostosa, né, cara? Nossa, não, ela é uma mulher normal, ela é uma adolescente normal, sabe? É até engraçado, porque a irmã mais velha, ela vai lá e fala assim, eu não sou igual você me desenhou na sua cabeça, sabe? Eu sou desse jeito. E ela mesma se desenha de uma forma
forma menos sexualizada, de uma forma normal. Eu acho que essa última foto aí é até interessante. E aí, parando pra pensar, eu acho que também tem muito a ver com a mensagem que ele quer passar. Eu acho que a irmã mais nova via a irmã mais velha de uma forma muito idealizada, vamos dizer assim, sabe? Idolatrava muito ela. Esse conflito entre as duas serviu pra humanizar mais a relação que elas tinham, sabe? Pra aproximar elas nesse sentido. Então, eu acho que essa mensagem é interessante, mas teria outras formas de passar ela, sabe? Mas eu concordo com vocês que é parte fetiche do Fujimoto, parte a graça dele querer fazer algo totalmente fora da casinha, né? Porque, sei lá, quantos mangás você consegue pensar que trata do tema nudismo, retrato nu, sabe? Que não sejam pornôs, né, no caso. Se fosse, tipo assim, vai ser mangá sobre arte mesmo. O Blue Parody tem uma parte de retrato nu. Aqui é um mangá sobre arte, né? E sobre o contexto, né? Como a gente falou. Agora, a gente falando sobre a frase do Fujimoto. Depois que terminei de ler essa one shot, cara, existe uma página que eu bati o olho e falei, cara, isso me lembra Look Back. Sabe aquela parte que uma página desenhada com a menina, uma vista de fundo e a menininha desenhando? Cara, aí eu fui ver a frase final. Essa história é a base de Look Back. Sou muito grato ao corpo editorial da Jump Square por publicá-la, especialmente por ela já começar com uma página colorida de nudez frontal, na edição japonesa. Então, sim, essa é a base de Look Back, pra quem não sabe. Eita, ixi, aí é muito SUS, né? Look Back, que isso, cara? Eu tava falando assim, cara, tu tá ficando louco, você tá retratando uma pessoa escrevendo um mangá e tal, sobre duas pessoas. Mas dá pra ver, né? Porque o Look Back tem essa relação entre duas pessoas Só que muito diferente de como é trabalhado aqui, né? Eu consigo ver de onde ele tirou isso, mas, porra. É que tem a ideia da arte ligar as duas, né? De resto, né? Relação, que é isso, né? Mano, dá pra ver que ele evoluiu muito, tipo, de daqui pra Look Back. Ele virou, tipo, outro artista praticamente, mas, meu Deus do céu, velho, que coisa bizonha, velho. Aí eu queria só acrescentar também que a não ser que seja uma outra edição especial da Jump Square é uma revista shonen, né? Aí eu acho interessante os editores terem deixado um nu frontal bem claro, assim, com a página colorida, assim, com capa de capítulo, sabe? Não, é porque acho que era pra chamar a atenção. Chamou, mas não sei se foi de uma forma positiva. Não é questão de chamar atenção, é questão de ser uma revista pra adolescentes, né? Mesmo que adolescente goste desse tipo de coisa, isso é conteúdo mais 18, né? Mas enfim, cara, é impressionante o quanto o Fujimoto consegue trazer sentimentos na gente, né? Seja eles positivos ou negativos, né? Uhum. Enfim, agora terminou o episódio aqui, terminamos todos os one-shots. Gente, agora só falta nesse momento da história do WJB, só falta Shaoman, hein? Gente, falta pouco pra um Shaomanzinho. Vocês estão animados? Ai. Falta também a Light Nova de Chainsaw Man. Não, mas de programa específico da Fujimoto, a única que falta mesmo é da de Chainsaw Man. A gente poderia fazer da parte 1, então você quer? Pagando R$50 nós faz. Exato. Mas enfim, é isso aqui. Vocês têm algum ponto a mais que vocês queiram retratar sobre esse compilado no geral, assim, do que vocês acharam? Levando em conta que é um volume, vocês acham que é um bom volume pra se ter de histórias? Não, esse volume eu achei bem fraco, o outro eu achei muito melhor, tipo, disparado, as histórias bem mais interessantes. Aquele volume me faz querer saber quem é o Fujimoto, saber mais sobre ele, mais histórias sobre ele. Esse daqui eu fico, tá, ele usa os clichês pra fazer algumas subversões. Basicamente é o que eu pensaria, mas eu gostei mais do primeiro volume, mas a impressão que eu tive lendo esses one-shots do Fujimoto foi que eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, porque às vezes quando você lê um one-shot parece muito que é um rascunho, é uma ideia que o autor teve, só que não tá tão elaborada ainda, então ele faz uma história curta ali com elementos que ele vai explorar depois. Mas o que eu senti do Fujimoto é que ele não faz isso, não é um rascunho de uma história, ele teve uma ideia e ele vai contar ali num curto espaço de tempo, e eu acho que as histórias dele não dão uma impressão de estarem incompletas, mesmo sendo muito curtas, e às vezes eu tenho essa impressão com alguns one-shots, porque não tem tempo de explorar as coisas. E eu acho que eu não sinto isso com o Fujimoto. Eu acho que, mesmo que ele explore outros aspectos dessas histórias dele no futuro, em obras maiores e melhores, eu acho que ele é muito bom em contar histórias curtas. Eu acho que ele não tem essa questão que eu normalmente tenho com one-shots de que, nossa, falta alguma coisa. Não, eu acho que ele passa as mensagens que ele quer passar. Às vezes a gente fica na dúvida sobre qual é essa mensagem, mas eu acho que ele consegue ser eficiente na questão de, os personagens, esses são os personagens, eles são assim, e dá até pra emocionar em alguns aspectos, mesmo
mesmo sendo histórias curtas, o que normalmente não acontece comigo. Então, essa foi minha primeira impressão do Fujimoto, basicamente. Eu acho o volume muito decente pra mediano. É assim, como a Emily diz, ele consegue contar uma ideia. Algumas ideias são bem meio suspeitas, mas alguns cernes são muito bons, assim, as mensagens que ele quer passar, por mais que a execução não seja tão boa assim, a mensagem é legal, sabe? E né, é maneiro ver acompanhando, assim, ver esse lado mais pé no chão do Fujimoto, né? Não ver algo tão despirocado assim. É maneiro, mas não acho que seja o ápice dele. Artisticamente falando, o Fujimoto pra mim, ele tá muito melhor do que nas primeiras one-shots. Tá mais próximo do ele atual, né, no caso. Assim, o que mais me admira no Fujimoto é o estilo artístico dele, assim, como ele utiliza poucos diálogos pra trazer uma mensagem impactante, sabe? Só que o Fujimoto sempre foi um cara que ele gostou de trabalhar muitos temas que são considerados tabus ou temas muito polêmicos dentro das histórias dele, né? E é isso que faz as histórias do Fujimoto serem amadas ou odiadas. Talvez o que mais tem a discussão sobre o Fujimoto seja justamente a forma que ele trabalha esses temas. E eu acho que a gente teve um exemplo muito claro nesses one-shots, assim, de histórias que ele trabalhou esses temas bem, como a segunda história, e histórias que ele trabalhou mal, como a segunda não, perdão, a terceira história. E exemplos de como ele trabalhou mal, né, como a segunda e a quarta história, onde ele tenta fazer algo que trabalhar um tema polêmico ele não consegue, né, ou ele tenta trazer uma mensagem e traz essa mensagem de uma forma meio deturpada e fetichista, que são os exemplos que a gente encontra constantemente nas obras dele. Chainsaw Man tem isso, né? Tem momentos em Chainsaw Man onde ele trabalha muito bem e realiza muito bem a mensagem que ele quer passar em meio aos temas polêmicos dele. Enquanto que tem momentos em Chainsaw Man onde tudo se torna de uma forma muito fetichista também, que parece que beira o caricato, onde ele perde um pouco a mão do que ele tá fazendo. Então, dá pra ver um pouco como que o Fujimoto sintetiza as histórias dele nesses one-shots. E eu sinto que as histórias de quando ele tinha 17 anos, elas tinham um pouco mais a ver com a personalidade dele, porque ele tava fazendo mais o que ele queria sem se preocupar tanto com a consequência, né? E agora, ele sendo um autor já um pouco mais experiente, ele se preocupa, parece que um pouco mais com as consequências que as histórias dele vão trazer e tenta abordar um tema mais sério, só que ele não sabe fazer isso sempre, ele não tem esse tato pra fazer isso em todas as histórias. Eu sinto que ele trabalha melhor quando ele tem mais tempo de explicação pra história, né, como a terceira história, onde ele utilizou bastante diálogo pra tentar exemplificar o que ele queria trazer. E ele utiliza a metáfora polêmica em seres que não são necessariamente humanos, em seres mais místicos, enfim. Como ele faz em Chainsaw Man e em Fire Punch, onde ele consegue mesclar essas duas. Mas eu acho que sintetiza bem os problemas que o Fujimoto tem e as qualidades que ele tem nessas 4 one-shots, né? Que acabam sendo sempre dois lados de uma mesma moeda. Ou ele faz um tema que acaba passando demais a mão, ou ele faz um tema que consegue trabalhar a sensibilidade de uma determinada coisa que ele quer trazer de forma muito, muito interessante. E como a arte dele é muito boa, especialmente atualmente, assim, a quadrinização dele, pra mim, a sensação de movimento que ele traz, né, no que ele vai fazer, pra mim, é o que ele faz com primazia, acaba que potencializa essas boas histórias dele. Mas às vezes, quando ele perde a mão, acaba levando pra um lado de, esse cara só sabe fazer arte fetichista e é um depravado, né? Que é o que às vezes parece quando a gente vai vendo certas cenas de Chainsaw, especialmente, eu vou falar de Chainsaw mais porque é o exemplo mais atual dele, mas isso a gente pode ver nas outras histórias como Fire Punch mesmo. Eu só queria dizer que eu acho que é um bom compilado de histórias de se ter, se for levar em consideração que são 2 volumes aí, né, vai ter as pessoas que vão dizer assim, eu não vou comprar um pra não ter o segundo, né, a gente tem que ter inteiro, mas assim, eu acho que nesse canal a gente já falou de compilados de história mais bacanas, e se for pra puxar a sardinha pro Talion, o Wanted do Oda é melhor, tá? É isso aqui, vamos pras despedidas propriamente, né, de todo mundo aqui. Emily? Bom, galera, é isso, minhas impressões gerais. Já falei, esses são os meus dizeres, minha primeira impressão sobre o Fujimoto. Eu acho que ele é uma figura intrigante, ele é uma pessoa que tem muita mística em volta dele, né, com base nas histórias dele, porque são essas coisas meio bizarras e tal, e os temas que ele aborda. E ele é uma pessoa polêmica, pelo que as pessoas falam. Então eu acho que é uma pessoa que dá interesse em saber mais, conhecer mais da história do que ele tem a dizer. E eu pretendo voltar a ler Chainsaw Man um dia, terminar, né? Pra ter uma opinião mais concreta sobre ele. Mas o que eu achei até agora, eu já falei antes, são histórias legais, mas não é nada que me impressiona. Me impressiona demais, assim, por elas sozinhas, mas pelo potencial que ele tem, assim, como pessoa no futuro, que a gente sabe que ele alcançou. Então, é isso. Obrigada por ouvir e até a próxima.
Robis. Então, mesmo criticando pra caramba aqui todo mundo, eu prefiro mais essa segunda. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto do Fujimoto sério. Minhas partes favoritas também quando ele era sério mesmo, que é a reta final da parte 1 e a acontecimento da parte 2. Mas eu amo também a parte do Fujimoto meio porra louca, igual a parte 1. Igual o primeiro One Shot. Mas eu gosto do Fujimoto geral, dos meus escritores favoritos. E é isso, gente. Até mais e se cuidem. Valium. Como eu te falei, né? A parte mais legal pra mim foi ver a evolução dele como artista, porque o que eu mais gosto do Fujimoto de fato é a quadrinização dele. É o que mais me fez me encantar com as obras dele foi a quadrinização, a forma que ele dispõe os quadros e que é a quadrinização. Mas a quadrinização dele e a forma com que ele traz movimento para cenas, né? Eu acho isso muito interessante. Foi uma das coisas, por exemplo, que me fez gostar tanto me preferir tanto assim o One Shot Look Back ao próprio filme, mas aqui não entra o caso. Eu também tenho para mim que eu não discordo tanto do Hobbs de que o Fujimoto trabalha bem temas sérios, mas acho que num contexto onde ele tem mais espaço para trabalhar outros temas, né? Acho que um One Shot é muito curto para ele poder fazer os dois ao mesmo tempo, ou e eu acho que num one shot onde ele tem pouco tempo, ele se sai melhor em temas onde ele pode descaralhar à vontade, né? Do que temas onde ele tem que trabalhar coisas mais sérias. Mas, novamente, a gente tem um exemplo de um dos one shots, como eu falei, o terceiro, onde ele utiliza um tema sério do começo ao fim e ele faz bem. Não é uma regra, mas é o que eu sinto onde ele se sente mais confortável e se sai melhor, que é com temas mais absurdos. Valeu pra todo mundo que acompanhou o podcast e a gente se vê no próximo, né? Vou estar aí em algum próximo, possivelmente, que vocês ouvirem no WJB. Valeu. Igarashi. Foi um volume interessante de histórias. É legal ver esse lado mais pé no chão do Fujimoto, como eu tinha dito. É maneiro, né? Se você quiser conhecer mais a história do cara, se você quiser acompanhar mais a evolução dele. São histórias meio suspeitas, mas tem algumas coisas legais ali, ideias legais. Mas é isso, cara. Falou e até o próximo podcast, mano. É isso. Tá tudo aí na descrição para você conferir as redes sociais de cada um dos participantes, além das redes sociais propriamente do WJB. E, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, segue a gente no Spotify e dá 5 estrelas no Spotify também. E é isso porque é isso, gente. Uou!